Foi numa tarde abafada de outubro, típica do interior de Minas Gerais, que a vida de Leandro Campos, um mecânico de 37 anos, começou a virar de cabeça para baixo. Ele estava voltando de uma entrega em um sítio afastado, depois de consertar o trator de um cliente antigo. Seu velho furgão Kombi, vermelho desbotado, seguia sacolejando pela estrada de terra quando avistou, ao longe, um carro parado no acostamento com o capô aberto. Ao lado, uma figura de uniforme verde escuro tentava entender o que havia acontecido com o motor. Era automático para Leandro. Encostou o carro, desligou o rádio que tocava um sertanejo antigo, pegou um pano de estopa e desceu. Foi como o pai dele o ensinou. Viu alguém com problema na estrada, você para. Não custa nada ajudar. Mas o que ele não esperava era reconhecer naquele instante o rosto da pessoa de farda. Quando ela virou de frente, o tempo pareceu congelar. Aqueles olhos castanho claros, aquela pinta perto da bochecha esquerda, era ela. Era a Júlia. A mulher que ele amou com tudo o que tinha. A mulher que desapareceu no dia anterior ao casamento, deixando apenas um bilhete com 3 palavras. Me desculpe, Leandro. Anos tinham se passado desde então. Longos anos tentando entender, tentando esquecer, tentando seguir em frente, mas nunca conseguindo de verdade. Porque nenhuma outra mulher conseguia apagar a lembrança de Júlia. Leandro nunca entendeu o motivo de sua partida repentina. Procurou por todos os meios, falou com amigos, familiares, chegou a contratar um investigador em Belo Horizonte. Nada. Júlia simplesmente sumiu, como se tivesse evaporado da vida dele. E agora ela estava ali, na estrada de chão batido, entre Patos de Minas e um povoado quase esquecido, de farda da polícia militar, tentando consertar um carro que visivelmente não era o forte dela. Leandro se aproximou sem saber o que dizer. Júlia, ao vê-lo, empalideceu. Ficou sem reação por alguns segundos. O silêncio entre os dois pesava mais que o calor de 40 graus. Leandro, disse ela por fim, com a voz falha. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, abaixou-se e começou a examinar o motor. Um problema simples. Mangueira solta e o reservatório de água do radiador praticamente seco. Leandro resolveu tudo em menos de 10 minutos, como quem conhece aquelas engrenagens como a palma da mão. Enquanto trabalhava, Júlia ficou em silêncio. Mas seus olhos diziam tudo: medo, vergonha, arrependimento. Quando terminou, Leandro limpou as mãos na estopa e a encarou. Não com raiva, mas com a urgência de quem esperou muito tempo por respostas. Eu preciso entender, Júlia. Por quê? Ela respirou fundo. Encarou o chão por um instante, como se reunisse forças. E então contou tudo. Disse que dias antes do casamento, o pai dela, que trabalhava com contabilidade, foi envolvido num esquema de lavagem de dinheiro. Gente perigosa, gente com ligação com o crime organizado. Descobriram que ele tinha guardado cópias de documentos e usaram isso para chantageá-la. Disseram que se ela não fosse embora e desaparecesse da vida de Leandro, fariam algo com ele. Foram claros. Se você contar, ele some. Vai virar notícia de rodapé em jornal policial se encontrarem o corpo. Assustada, desesperada, Júlia fugiu. Deixou tudo para trás. O vestido de noiva, a casa que tinham alugado, os sonhos. Tentou seguir as ordens, mas ao invés de virar aliada do crime, fez o contrário. Entrou para a polícia, subiu de cargo, se especializou em crimes financeiros e, com o tempo, foi reunindo provas contra aquela mesma organização. Demorou anos. Ela contou que, só 6 meses antes daquele reencontro, os principais nomes daquela quadrilha haviam sido presos. O pai dela havia falecido anos antes, sem nunca ser denunciado. E agora ela era finalmente livre. Leandro ouviu tudo em silêncio. Não sabia o que sentir. Parte dele queria gritar, parte queria abraçá-la, parte queria simplesmente fugir dali. Ela não havia deixado de amá-lo. Ela tinha feito aquilo tudo para protegê-lo.
mas também tinha tomado a decisão sozinha. Tinha negado a ele a chance de lutar junto. E isso ainda doía. Júlia lhe deu um papel com o número do celular e o endereço do apartamento dela, agora morando em Uberaba. Disse que não esperava perdão, mas que precisava contar a verdade. E que, se ele algum dia quisesse conversar, ela estaria ali. Nas semanas seguintes, Leandro pensou nela todos os dias. Viu o número no celular dezenas de vezes, até que, numa noite de sábado, depois de fechar a oficina, decidiu ir, sem aviso, sem pensar demais. Subiu até o apartamento. Júlia abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Ela tinha visto o furgão vermelho estacionado da janela. Se olharam por um tempo que parecia eterno. Leandro sentia as mãos suadas, a garganta seca. Pensou em ir embora. Pensou que talvez tivesse idealizado tudo, que aquele reencontro fosse só um impulso, mas quando olhou nos olhos dela, viu algo que reconheceu de imediato. Era o mesmo brilho de anos atrás, misturado com uma maturidade que só o tempo e a dor podem trazer. Júlia estava visivelmente nervosa também. A respiração curta, o olhar que fugia, voltava e implorava por compreensão. Ele não disse nada, nem ela, porque naquele momento as palavras não dariam conta do que ambos estavam sentindo. Era dor, saudade, alívio, medo e esperança. Tudo ao mesmo tempo. E, acima de tudo, amor. O tipo de amor que não precisa ser explicado, só vivido. Então Leandro fez o que precisava fazer. A beijou. Um ano depois, estavam morando juntos numa casinha simples nos arredores de Patos de Minas. Júlia havia deixado a polícia e agora atuava como consultora de segurança digital para uma empresa de tecnologia. Tinha mais tempo, menos risco e finalmente podia respirar em paz. Leandro continuava na oficina, que agora tinha mais movimento do que nunca, graças à fama de mecânico honesto e trabalhador. Casaram-se numa cerimônia pequena, apenas os amigos mais próximos e alguns parentes. O mesmo padre que celebraria a cerimônia anos antes ainda estava vivo e aceitou fazer o casamento, agora como se fosse uma segunda chance. E foi mesmo. No discurso que fez durante o jantar, Leandro disse algo que todos ali guardaram no coração. Às vezes, a vida arranca a gente do nosso caminho sem explicação. A gente se sente perdido, com raiva, sem entender nada. Mas o tempo, mesmo com todos os seus atrasos, pode ser justo. Quando é amor de verdade, ele resiste. Ele volta, mesmo depois de anos. E quando volta, não volta igual, volta mais forte. Porque a gente entende que o que realmente importa é estar junto. E que nenhuma promessa é esquecida por completo, só adiada. Aquela história, que parecia tirada de um filme, era real. E por isso mesmo tão poderosa. Ela nos lembra que, por mais improvável que pareça, o destino sempre encontra um jeito. Nem sempre no nosso tempo, nem sempre do nosso jeito. Mas quando é para acontecer, acontece. E se você leu até aqui, saiba. Às vezes o amor não morre, ele apenas espera. E quando volta, pode transformar a vida de quem tem coragem de dar uma segunda chance. Se você gosta de histórias assim, reais, emocionantes e com um toque de esperança, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários. Você acredita em reencontros assim? Neste fim de ano, a equipe do canal Histórias da Vida quer agradecer a você por cada momento que passou com a gente em 2025. Foram histórias marcantes, emocionantes e cheias de lições. E saber que você esteve do outro lado da tela faz tudo valer a pena. Desejamos que o Natal seja cheio de amor, paz e união, e que 2026 traga novos começos, saúde e esperança para a sua vida. No próximo ano seguimos juntos, porque aqui cada história importa, e a sua também. Feliz Natal e um ano novo cheio de vida. Equipe Histórias da Vida.